Nossa, gente, sentei aqui para fazer um vídeo com vocês e Deus tocou no meu coração. Eu tô toda arrepiada. E. Ai, caramba. Nossa, fugiu totalmente do que eu ia fazer. Vocês acreditam? É assim que acontece. Eu sentei aqui para fazer um vídeo para vocês e eu vou até falar o que é. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu fiz uma resenha, né? Primeiras impressões da base da Bounty, que é o vídeo que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, vocês vão entender. Eu falei que eu iria procurar, né, o meu tom, porque naquele vídeo o tom tá errado. Porque eu acabei de comprar e eu queria testar com vocês para saber se eu realmente acertei o tom. Toda bonitinha aqui, o rosto limpo e hidratado, tá? Meu pincel aqui de detalhes, minha esponjinha aqui, para não perder tempo, o rosto hidratado. E quando eu sentei, eu senti no coração de falar uma coisa para vocês. Deus fala muito comigo e eu sinto, ele muda todos os meus planos. Ai, Deus, ele muda todos os meus planos, porque é dos planos dele. E eu fiquei aqui agora, porque foi na hora. eu ainda tô meia embaraçada, eu não sei dizer. Eu ainda estou meia assimilando, eu tô assimilando, tá? Nossa, o assunto não tem nada a ver, Deus falou comigo agora. E eu fiquei toda bagunçada, mas eu vou fazer assim. Eu vou falar pra vocês o que eu senti no meu coração de falar, tá? E eu não sei se vai dar certo essa situação de eu estar testando a base, porque agora mudou tudo meu rumo aqui. Mas eu vou tentar fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Eu vou experimentando a base e eu vou falar pra vocês o que Deus tocou no meu coração. Deus fala comigo é desse jeito assim mesmo, gente. É de várias maneiras o Senhor fala comigo. Eu já comentei aqui, é de várias maneiras. É através de sonho, é através de... eu ouço a voz, eu sinto a voz. Gente, é uma situação que eu não consigo explicar, mas quem já teve experiência com o Senhor deve estar entendendo o que eu tô querendo dizer, tá? Às vezes a voz é audível, às vezes eu só sinto, sabe? É muito sei, louco, muito louco, eu não consigo explicar. Mas quando eu sinto, meu olho fica marejado, eu fico arrepiada, eu fico meio confusa, eu fico tipo, só sei que é Deus, tipo assim, não, peraí, Deus falou comigo. Só aí eu tenho que tentar entender para assimilar, né? Aí eu tenho que discernir o que eu tô entendendo ali, se é para mim, que às vezes é só para mim, ou se eu tenho que passar, e essa eu tenho que passar. Como o Senhor mesmo fala, eu tenho que dizer o que está no meu coração e ser eu mesma. Eu ia fazer uma coisa que não tinha nada a ver. Eu sentei aqui, gente. Eu sentei aqui. Eu não sei nem como é que vai ser a minha expressão no começo desse vídeo aí, porque depois eu mesma vou ter que ver, porque eu tava recebendo a informação e eu tava ficando meio atordoada, assim, tá? Me bagunçou. Vamos lá. Esses dias eu estava aqui em casa e eu tenho muito costume de ouvir pregação, tá? Oração, testemunhos eu gosto demais, porque eu mesma tenho o meu testemunho, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, é o meu testemunho de cura, onde como eu recebi a minha cura, porque não era pra eu estar aqui, não era pra eu estar viva, não era pra eu estar enxergando, não era pra eu estar falando, e se hoje eu faço tudo isso é pela honra e pela glória de Jesus Cristo, que teve compaixão e misericórdia para comigo. Gente, assista esse vídeo até o final. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, elas começam a assistir e depois elas pulam. Eu sei também que, às vezes, a pessoa, ela não tem a mesma fé que eu.
mas tudo que eu falar aqui vai ser um baque muito forte, muito difícil, tá? Mas a gente precisa entender algumas coisas. Vocês assistem o vídeo lá, vocês vão ver as impressões da base e a resenha, o que eu achei, tá? E vão ver também que ela ficou muito errada pra mim. E aqui eu vou falando com vocês o que eu preciso falar e eu vou aplicando a base para eu entender se eu acertei no tom, tá? Esse tom aqui é o número 030, tá? Fiquem um pouquinho na dúvida entre o 20 e o 30. Todas as informações da base vocês assistem no outro vídeo, que eu vou deixar o link na descrição. Hoje, agora, nesse momento, o Senhor Deus Todo-Poderoso me tocou e Ele mudou totalmente os meus planos aqui na hora. Assim. É assim que o Senhor faz e eu só obedeço, tá? Que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esteja comigo nesse momento. Me encha com teu Espírito Santo, Pai. Me dê discernimento, sabedoria. Conduza as minhas palavras para que saia da minha boca somente o que seja da tua vontade. Amém. Ai, gente, é assim mesmo. Só um momento. Nossa, bagunçou toda. Já disse algumas vezes que meu canal é... Ai, nossa. Já disse algumas vezes que meu canal é consagrado ao Senhor e que se eu estou aqui é porque Deus quis, tá? Que eu estivesse. Não queria fazer canal, não era de internet. Já falei isso aqui em outras vezes. Só que o Senhor pediu para que eu viesse, que eu fosse eu mesma. Por isso que eu converso com vocês referente a vários assuntos, porque sou eu. Entendeu? É isso aí. E eu não tenho referência de canais de YouTube, porque eu não era um mundo que eu ficava, tá? Não era uma situação que era de mim, tá bom? Então, eu estando aqui é muito sem referência, porque eu preciso ser eu mesma, e eu estou, a minha vida é consagrada a Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso me curou, me deu o ar da vida de novo, o ar da graça de estar aqui novamente, e hoje eu estou aqui como serva de Deus, levando a minha humildade do jeito que eu sou. Muitos vão gostar, outros não, mas eu estou aqui para agradar a Deus unicamente, tá? E ninguém é obrigado a assistir os meus vídeos. E se você está aqui até hoje, eu quero muito lhe agradecer e lhe abençoar. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia da tua vida e que abençoe os seus planos, que tudo dê certo. Assim, se você crer, tá? Então se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe e coloque nos comentários: eu creio, tá? Eu creio que o Senhor Jesus está voltando. Eu creio que o Senhor Deus Todo-Poderoso está comigo, me abençoando. Escreva: eu creio. Amém? Dá uma limpadinha aqui, gente, porque a base com lágrimas deve ficar melhor ainda. Né? Hidratação natural. Eu vou falando com vocês para o vídeo não ficar muito parado, e se eu começar a fazer as coisas assim, né, conforme for, talvez eu não chore tanto. Então, gente, eu já tinha usado esse creme aqui da Melu, que eu fiquei realmente apaixonada nesse creminho, gente. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui também, para vocês entenderem tudo que eu falo sobre ele, tá? É o cafezinho, muito lindo e cheiroso, um cheirinho de café. Eu já tinha passado, gente, mas vocês viram, né? As lágrimas lavaram. Então, eu vou passar mais só um tiquinho enquanto eu falo com vocês, tá? Quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu não sei o que houve, mas eu deixei de me emocionar com coisas do mundo. E hoje em dia, eu sou muito quebrantada para Deus. É muito difícil vocês assistirem um vídeo meu levando uma palavra ou falando de Deus e eu não chorar. Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus.
o que faz eu chorar é o Espírito Santo de Deus, que ama tanto Jesus, que o que o Espírito Santo sente por Jesus, eu acabo sentindo. Então é isso que acontece com as pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus. Elas passam a amar tanto a Deus, elas passam a amar tanto Jesus que não cabe nelas, tá? Na verdade é o Espírito Santo que está nelas, que ama tanto, mas que ama tanto, que esse amor é tão que te enche, tá? É tão grande que te enche. E eu tenho uma situação que comigo é Deus me leva nos locais. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Como assim? Às vezes eu estou em casa e do nada me dá uma imensa vontade de ir a algum lugar. Fazer o quê? Ah, não sei, depende. Às vezes eu só sinto a vontade de ir lá. Ah, eu acho que eu preciso ir lá porque tô precisando de tal coisa. Tipo assim, eu acho que eu vou ali porque eu acho que eu preciso de comprar alguma coisa. Tipo assim. E eu chego lá, eu não tenho que fazer nada, eu não compro nada, nem lembro o que eu vou fazer lá, mas eu encontro alguém. E aquele alguém precisa de uma palavra. Olha, gente, nossa, já aconteceu isso comigo várias vezes. Só que eu sou só direcionada. Mas eu não sinto nada referente tipo assim, eu acho que Deus quer que eu vá ali. Não, não é assim, é natural, eu nem percebo. É como se fosse isso daqui, nossa, acho que eu preciso ir ali, hein? Tô precisando ir ali ver certa coisa. Ok, não sei, vamos lá que eu já vejo. Tipo assim, chega lá, eu preciso estar falando com alguém. E é sempre assim, essa pessoa aparece pra mim. Não é eu que vou atrás da pessoa, a pessoa simplesmente aparece na minha frente e ela começa a falar comigo. E ali o assunto é tão o assunto é tão natural, mas o assunto é tão natural que quando eu vejo, gente, eu já tô acalmando aquela pessoa, eu já tô falando alguma coisa pra aquela pessoa, eu já tô falando de Jesus pra aquela pessoa. É sempre assim, sempre foi assim. Já aconteceu comigo algumas vezes. E quando eu saio, eu não comprei nada, eu não vi nada, sabe? Eu não tô trazendo nada de volta, nada. E eu volto com uma sensação de dever cumprido, de paz, alguma coisa referente a isso, tá? Só uma vez que eu confesso a vocês que eu fiquei derrubada no meu sofá por uns 7 dias. Na verdade, foi por uns. Foi 7 dias, porque assim, eu fiquei muito, 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 muito ruim. Dor no corpo, desanimada, cansada por 6 dias. No sétimo eu levantei. E aí eu falei assim, nossa, o que que eu fiz de diferente? Eu falei, nossa, o que que eu fiz de diferente? O que eu havia feito de diferente foi ter ido conversar com uma pessoa que estava extremamente carregada, tá? E foi sempre, foi assim, eu preciso ir ali. Quando fui lá, encontrei a pessoa, falei com a pessoa descarregou tudo que ela tinha que falar, eu acho que provavelmente absorvi, tava muito pesado, a mulher saiu muito bem e eu saí derrubada. Fiquei ruim por 6 dias, no sétimo eu levantei, mas no sexto eu entendi. Falei, olha só. No sétimo eu tava perfeita, gente, toda revigorada novamente. Uau, uau. Eu sei que é estranho, ficou estranho, mas o que que ficou estranho? Ficou estranho o decorrer, ficou aquele tipo quase um arrume-se comigo, né? Mas é tipo assim, não é. Vamos lá. Eu vou aplicando a base, tá? E tô debaixo de muitas luzes. Provavelmente sempre aparece mais claro, mas pra mim, assim, sempre vai ficando bom, tá, gente? Lembrando também que, não sei se você assistiu outro vídeo, mas eu aconselho você a assistir. Essa base, ela oxida um pouquinho, tá bom? Tô com uma parede aqui no meu quarto que tava, tipo, sem nada, só tinha um espelho bem grande, tá? Onde eu quis tirar aquele espelho. Tipo, cansei, falei assim, eu vou tirar esse espelho daqui. Só que eu queria colocar alguma coisa, sabe, na parede. Coisa simples, porque eu não queria colocar nada demais. Uma prateleira, alguma coisa pra me colocar meus livros, alguma coisa referente assim. Eu não queria muita coisa, até porque eu sou muito básica e eu sou adepta do minimalismo, tá? Do essencialismo, para mim, eu só prefiro o que é realmente essencial, que é o básico. Não sou de ficar comprando muitas coisas, enfeite, esses negócios de, sabe, tchuk-tchuk, essas coisas assim, não é muito comigo não, confesso, viu? Eu não sou nada do enfeite não, não gasto dinheiro com isso. Então, só compro o que é básico e essencial. Só que eu senti de querer colocar alguma coisinha assim, sabe? Pra substituir o espelho que era bem grandão. Então, eu senti, gente, de passar numa loja que eu não tenho costume de ir. Essa loja é uma loja grande que tem aqui. Ela vende, tipo de tudo, sabe? Ela vende enfeite, vasos, nossa, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Quadros, pelo que eu estou vendo aqui. Eu acho que eu acertei no tom.
Então eu tava passando de carro na frente dessa loja, né? E eu falei assim pro meu marido, nossa, eu quero ir naquela loja. Só que era tarde da noite, era tipo umas 8 horas da noite. Então provavelmente aquela loja estava fechando já. O marido falou assim, ah, eu acho que essa loja daqui a pouco tá fechando. De volta amanhã. Eu falei assim, é verdade, a gente volta outro dia, né? E a gente foi embora pra casa. Não tava com pressa, não tinha nada para fazer, não tinha nada resolvido. Eu que só queria ir na loja para eu poder dar uma olhadinha. Tipo assim, a base ficou muito boa para mim. Eu eu acho que deu bom, hein? Eu acho que deu bom. Vou continuar aplicando aqui e a gente vai conversando. No dia seguinte, eu estava em casa, já era tarde da noite, também já era noite. E eu tinha trabalhado, tinha feito já um monte de coisa. E aí eu peguei e fiz o seguinte. Falei assim, eu acho que eu vou. E eu tava, inclusive, ouvindo, né, um testemunho. Tava ouvindo um testemunho de uma pessoa que levava a palavra para alguns moradores de rua, né? Só que as outras pessoas, né, que moravam na rua, assim, questionava a Deus, e falava que Jesus talvez não era o único caminho. Meu Deus, né? E aí ele começou a ficar corrompido com a fé de outras pessoas. Enfim, esse testemunho também não é o assunto, mas é só para vocês poderem entender o que o que estava acontecendo. Enquanto isso, eu mostro para vocês que olha como a base ela dá uma boa oxidada, tá bom? Ó, por isso que eu fiquei na dúvida entre o 30 ou 20. Então lembra que ela vai oxidar tipo um tom. Então eu ouvi aquele testemunho, né? E depois eu falei pro meu marido, vamos lá naquela loja pra gente ver se. Eu fiquei incomodada, eu queria ir naquela loja, gente. Vamos lá naquela loja? Será que dá tempo ainda? São umas 7 horas, eu não tenho nada, não tenho tanta coisa pra fazer, eu só vou dar uma olhadinha mesmo. São umas 7 horas da noite, vamos passar por lá, né? E a gente acabou indo. Só que até para ir, gente, foi estranho, porque como eu vi que já tava, tipo, noite de novo, 7 horas da noite, eu falei assim, ah, outro dia eu vou. Porque talvez daqui a pouco tá fechando de novo, né? Então eu não quero fazer nada na correria, não gosto disso. E não tenho nada, ó, que eu falei, não tenho nada tão importante assim, não é nada de urgência, digamos, não é nada de urgência, eu posso ver outro dia. Só que aí meu marido falou assim: não, vamos lá, você já queria ir ontem, vamos lá hoje, rapidinho. Aí a gente acabou indo, porque era muito perto de casa, tá? Era muito perto de casa. A gente acabou indo. Aí chegamos nessa loja, o rapaz da loja, a gente perguntou: ah, que horas fecha aqui? Aí eles falou assim: ah, vai fechar 9 horas da noite. Eu falei assim: ah, nossa, então tem tempo pra caramba, né? Tá bom, então. Cheguei 7 horas da noite lá, comecei a olhar as coisas. Ela tinha um monte de situações, tipo assim, tinha quadros, vasos, flores, mas flores tipo de plástico, tá? Tipo artificiais. Alguns enfeites, algumas coisas do tipo assim, né? E como eu falei pra vocês, eu não sou dessas que fica comprando muita coisa, muitos cacarecos, eu não compro cacarecos. É muito difícil comprar cacarecos, eu não tenho esse hábito, né? Eu tô lá olhando, aí eu falei assim, meu marido perguntou, o que você quer? Eu falei assim, ah, eu não quero nada demais. Vou só comprar umas prateleiras para me colocar meus livros, porque às vezes eu leio, eu tenho costume de ler muito, então às vezes eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Às vezes eu leio 2, 3 livros, fora a Bíblia, que para mim é o principal, né? A principal leitura. Então eu leio tipo 2, 3 livros, então eu gosto de manter os livros perto de mim. Eu tenho um aqui, ó, vendo? Então, eu gosto de manter os livros perto de mim. Então, eu falei assim, eu quero uma prateleira para que eu senta na minha poltrona e eu vá ler. Então, eu só quero só pegar o livro assim, né? E eu tenho muitos livros, então eu não deixo eles tudo perto, porque eu acho que... Ah, não sei por quê. Mas eu tenho uns na sala, que fica, né, numa parte lá. E eu tenho uns aqui perto de mim, no meu quarto, onde eu leio.
Porque na sala eu mantenho uns que eu já li, sabe? Uns que eu já li, outros que eu quero ler ainda, e perto de mim no meu quarto os que eu já estou lendo e os que eu já quero ler na sequência. Eu já sou meia dessas, né? Eu gosto mesmo. Então, eu falei assim, não, eu quero poucas coisas, só uma prateleira, uma, duas, três prateleiras no máximo, alguma coisinha do tipo, né? E, inclusive, gente, essas prateleiras aqui, ó. Ó, tem umas prateleirinhas ali, tá vendo? E que tá ali com os livros que eu leio, que eu quero ler na sequência, fica a minha Bíblia, já fica ali e tal. Então é tipo isso, eu sou bem decidida no que eu quero, eu não mudo muito, não mudo muito de opinião, não. Tipo, eu decido uma coisa, vou lá e formo e já faço. Tipo assim. Pois é. Aí eu decidi que eu queria colocar um vasinho de flores, mas não quero nada chamativo, não quero nada, muita coisa, não quero nada, nada. Tipo assim, quero simples. E aí eu tô lá, gente, escolhendo as minhas flores e me chega uma senhora. Aí começa, gente, começa o que eu preciso falar pra vocês. Não é só, é tudo isso, é a sequência pra vocês poderem entender como é que foi, né? Como é que Deus age. Olha, como é que Deus age. Tô lá escolhendo as minhas flores, quais eu quero, naquela variação de várias flores, muitas, muitas flores diferentes. Vem uma senhora assim, ela vem por trás de mim e ela fala assim: Oi, moça, olha, eu não estou vendendo e nem pedindo nada. Eu só queria falar uma coisa pra você. Quando eu olho pra ela, gente, ela estava numa cadeira de rodas, ela era uma moradora de rua, uma cadeira de rodas, com todo o, como posso dizer, a aparência dela era de moradora de rua, tá? E ela olhou pra mim e ela falou assim: eu só queria te dizer que você é muito linda. Aí eu olhei pra ela assim e falei assim: nossa, muito obrigada, muito obrigada. E ela falou assim: você é muito linda. Me fez até lembrar da minha filha, porque eu tenho uma filha, ela falou. Eu falei assim: ah, é? Ela é, mas eu não vejo acho que ela falou há 15 anos, há 10 anos. Eu falei assim: entendi. Mas você é muito linda mesmo. Eu não quero vender e não quero pedir nada. Mas você, só pra falar que você é muito linda. Aí eu agradeci novamente, né? Gente, o assunto do nada deu uma reviravolta assim, que eu não, se você me perguntar como é que foi parar esse assunto, eu iria falar pra vocês que eu não sei nem explicar como é que foi parar esse assunto. Tava se movimentando pra poder meio que ir embora, ela meio que tava virando a cadeira de roda pra poder ir embora, só que as pessoas ao redor estavam olhando muito feio, porque ela entrou na loja, tinha os vendedores da loja, tipo, meio que não gostou. Talvez ela já tinha o hábito de entrar lá, porque parecia que eles já se conheciam, assim, sabe? Uma coisa meio estranha no ar. Aí ela chega e fala o seguinte: ah, eu tô indo. Aí eu agradeço ela novamente, né? Eu agradeço ela novamente e eu começo a. Aí eu falo pra ela: olha, vai com Deus. Deus te abençoe. Vai com Deus. Quando eu falei isso, ela falou assim: não, não, não mais. Aí, gente, começou o diálogo louco. Começou. Ela começou a falar assim pra mim: olha para mim, olha a minha situação. Você acha que Deus quer alguma coisa comigo? Se Deus quisesse alguma coisa comigo, eu não estaria nessa situação. Aí ela estava com cheiro muito forte de álcool, mas não sei te explicar se ela estava bêbada. Ela não estava bêbada, gente. Ela estava com cheiro de álcool assim, mas eu não creio que ela esteja bêbada, não. Ela não estava. Ela estava totalmente, pra mim, ela estava só cheirando o álcool, mas ela estava perfeitamente falando normal, estava normal. Ela não estava aparente de estar bêbada, não, tá? Ela estava totalmente normal conversando comigo, inclusive muito educada e muito gentil comigo. Nossa, como ela foi muito gentil comigo, mesmo. Conversei com ela assim, não, não fala isso não. Ela falou assim, olha para mim,
Olha as minhas condições. Você acha que Deus quer alguma coisa para mim? Você acha que Deus quer me ajudar com alguma coisa? E quando eu olhei para ela, ela pediu para olhar, eu olhei para ela. E quando eu olhei para ela, ela estava numa situação precária. Precária, gente. Era como se eu tivesse que engolir e quase entender, sim, você tem razão. Era como se eu tivesse que entender a situação dela e realmente concordar com ela, como se Deus não tivesse com ela. Ela estava em situação de rua, numa cadeira de rodas, e eu olhei para ela e eu não tinha reparado como ela estava, porque eu não tenho um costume de encarar a pessoa de cima a baixo. Eu acho que eu sou assim mesmo, eu sou do tipo que eu não percebo as coisas, sabe? Eu sou meio desligada e tudo mais. É meu jeito, eu sou meio assim mesmo. Então eu tinha visto que ela realmente estava numa cadeira de rodas e tudo mais, né? Mas eu não olhei ela assim de cima a baixo, porque é de mim não olhar mesmo. E então eu não tinha reparado, gente, que ela estava com a perna quebrada. Mas atrás da cadeira de rodas dela tinha um par de muleta. Então, tipo assim, ela não era cadeirante, ela só estava com a cadeira de rodas porque ela estava com a perna quebrada. Aí ela falou assim: eu não sou daqui da cidade, não. Eu vim pra cá e eu fui atropelada. E aí ela comenta que ela foi atropelada, né? E quando eu olho pra perna dela, ela estava com pinos, gente. Ela estava com pinos na perna. E os pinos da perna dela estava em situação crítica. Situação crítica, sabe? Aí eu peguei e falava assim pra ela: não. E ela falava assim: você acha que Deus quer alguma coisa comigo? Você acha que Deus quer me ajudar com alguma coisa? Olha pra mim, olha pro meu estado. E conforme eu olhei assim, eu vi que ela estava em situação de rua, que ela estava com a perna quebrada, que ela estava com pinos, mas ela estava também meia embriagada. Ela não estava bêbada, bêbada, ela estava meio embriagada e ela cheirava álcool, né? Só que ela não estava com aparentemente, tipo, bêbada, bêbada, sabe? Ela falava muito bem, ela não estava falando torto, nada do tipo. Ao contrário, ela estava falando muito bem. E eu peguei e eu conversei com ela e eu falei assim: não, não fala assim. Deus, você acha que Deus não tem. Você acha que Deus não tem poder para mudar o seu cenário? Aí ela falou assim: não, não mais. Não, não mais. E aí eu falava assim: não fala isso, não. A gente não pode perder a nossa fé. Às vezes a gente tá passando por uma situação muito difícil na nossa vida, que é realmente muito difícil de entender. A gente fica: por que que eu tô passando por isso? Deus não olha pra mim? O que que tá acontecendo? Só que as pessoas, elas precisam entender algumas coisas, né? Algumas coisas que está além do que a gente mesmo acha que é. A gente só acha, a gente não tem a sabedoria, o discernimento dado por Deus. Não, a gente vai conquistando isso, mas pra gente conquistar isso é um relacionamento com Deus, é diário, é diariamente, sabe? Que aí a gente vai entendendo o porquê das coisas. É aquilo que eu sempre falo: quanto mais a gente mergulha o pé, assim, um pé, primeiro é um dedinho, depois a gente vai afundando o pé. Com Deus, a gente vai também ganhando discernimento, sabe? A gente vai ganhando também mais dons, vai melhorando, vai melhorando. É como se você fosse ganhando as informações de Deus porque você tá ficando mais maduro. Aí Deus vai passando para você as informações que você acha que você deve saber, entendeu? Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito e não é o que a gente acha que é. Aí ela ficou assim: mas você acha que Deus faria isso comigo? Quem é esse Deus que faz isso? Olha para mim, olha pro meu jeito, olha como eu estou. E todo aquele cenário, gente, era muito triste, muito triste. Quando eu olhei para as pernas dela, as feridas onde estavam os pinos estavam saindo pus. Aí eu olhava para aqueles pinos que era difícil de olhar, sabe? Era bem difícil de observar. E ela falava assim: olha só para mim, eu não tenho onde ficar. Aí eu falava para ela: você não pode deixar de perder a sua fé. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil na nossa vida, mas
Muito das vezes é consequência dos nossos próprios erros. A gente está colhendo o que a gente plantou. É consequência de más escolhas. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Tem 2 caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. O mal fica à espreita, ele fica querendo te desviar do caminho. Vem uma pessoa com conselho bom para estudar, para trabalhar, para não frequentar certos ambientes, não beber, não fumar, sabe essas coisas? Só que aí a pessoa acha que aquele conselho não serve para ela, que não é desse jeito, que não é legal. É povo chato, fica querendo acabar com a nossa onda, digamos assim. Ah, não é assim, não é desse jeito, não sabe de nada. Aí a pessoa ela começa a frequentar ambientes errados, andar com más influências, né? Ela começa a ir pro lado ruim. Só que o que que acontece, gente, com isso? Quando isso acontece, a pessoa ela deixa, sabe, de conhecer as coisas boas da vida. E ela vai começando a ver só o que é ruim, só o que é ruim. Mas ela não vê a necessidade de querer mudar, porque ainda ela acha que ela é nova, tem um maior tempão pela frente, sabe? Nossa, o quê? Tem tanta coisa pra me ver na vida ainda, a vida é uma só. A vida é uma só, tá querendo cortar meu barato, sabe? Tipo assim. Aí a pessoa acha que é legal fumar mais cedo, beber mais cedo, andar, frequentar certos ambientes com certas pessoas, tá? Se o pai fala, se a mãe fala, tá querendo cortar o barato, não é desse jeito, não é por aí. Se é uma moça, conhece um rapaz, leva para mau caminho, arruma um filho cedo, sabe? Gente, acontece isso sim, entendeu? E aí você tem que entender que às vezes você tá, tipo assim, como posso dizer, tá injuriado, hoje as coisas não foi boas, então você vai beber, você vai fumar, vai usar aquele baratinho, sabe? Pra poder distrair a mente, fica viciado, quando vê já tá sendo usuário de droga, quando vê já tá bebendo, quando vê não quer ficar mais com a família, quando vê tá roubando as coisas para poder comprar droga, sabe? É muito difícil a pessoa pegar e começar a ter um monte de pensamentos assim, se ela só vê o lado bom de tudo. Ah, é curtição, é oba-oba, sabe? Quando vê, ela já tá com a vida perdida. Ela já tá perdida. Ela já tá usando droga. Ela já não consegue parar mais. Quando vê, ela não consegue mais, tipo assim, dar atenção pros filhos. E isso não é generalizando, e isso não tem sexo, é tanto para a mulher quanto para o homem, e também não tem idade. A diferença é que quanto mais velho é aquela pessoa e está naquele ambiente ou fazendo esse tipo de coisa, é mais feio, porque caraca, a vida não ensinou nada, não ensinou nada para essa pessoa, né? Tipo assim, até quando ela tem que sofrer, até quando ela tem que passar por tudo isso para ela entender que ela tem que ver que ela tá fazendo as coisas de errado. Entendeu? É óbvio que essa moça, que essa senhora, né? Ela teve escolha na vida dela. Entendeu? Ela teve escolha na vida dela. Ela teve. Todo mundo tem escolha na vida. Ela não quer escolher lá naquele momento. Não é legal. Agora tá cortando meu barato. Entendeu? Não, vou curtir hoje. Eu paro quando eu quiser. Aí quando vê que a pessoa ela perdeu oportunidades, que ela perdeu trabalho, que ela já também já perdeu até o tempo dela, sabe? Ou seja, aquele tempo que ela tinha, não tem mais. A idade passou, sabe? Já aquelas oportunidades já não dá mais porque não tem idade mais para certo tipo de trabalho, certo tipo de coisa. Já perdeu o amor dos filhos, a confiança dos filhos. Por quê? Porque não quis dar aquela atenção para aqueles filhos quando era para dar. Os filhos cresceram sem ter atenção. Aí aquela pessoa fica velha e quer a atenção dos filhos, mesmo ela não ter dado, tá? Ela nunca deu atenção, aí agora ela quer. Por quê? Porque agora ela tá velha. Aí a pessoa, ela vê que a vida tá cheia de vícios, que a vida está cheia de dores, né? Com muita dificuldade, sem uma casa, sem um afeto dos filhos,
dos pais, digamos assim, né? Os pais eu nem falo, porque pai que é pai, mãe que é mãe, tá sempre de braços abertos, né? Mas os filhos, eles ainda têm que ter uma maturidade para poder entender, tem que conhecer o perdão, né? Conhecer o perdão é mais difícil e vai acontecer, mas é com o tempo. Tive um entendimento que aquela pessoa, ela estava numa situação muito triste, muito mal, e eu falava de Jesus para ela, gente. Eu levava a palavra para ela, eu falava de Deus para ela, eu falava que Deus estava esperando por ela, que Jesus estava aqui por ela, que ela tinha que vir para ele de coração para que as coisas pudessem melhorar, porque Jesus, ele poderia transformar qualquer cenário. Tem muitos moradores de rua que teve a vida transformado com o poder do Espírito Santo de Deus, mas porque deu a chance. E vocês lembram que eu falei que eu estava ouvindo antes de sair de casa um testemunho? Pois é, esse testemunho era de um rapaz que ele era morador de rua, ele era usuário de todos os tipos de droga, só que ele já tinha sido preso, ele estava num momento no fundo do poço, foi quando ele entendeu que ele tinha que ir para Jesus e que não tinha como, e foi quando ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todos os vícios dele caíram por terra, para a honra e para a glória de Jesus, e que ele era transformado, e que ele agora era um pregador da palavra, espalhava o evangelho, e por isso que ele estava dando aquele testemunho, porque as pessoas que não tinham fé estavam questionando a fé dele de uma forma que estava até bagunçando ele, tá? Estava até bagunçando ele. Então, é isso que eu falo pra você. Às vezes você tem a sua fé, você já tá fortalecido, você já tem as suas escolhas, mas o inimigo soa pra você pra poder validar a sua fé. Essa senhora, no caso, ela falava assim pra mim, todas as vezes que eu falava pra ela de Jesus, que Jesus poderia mudar o cenário, mas ela tinha que querer, que não adiantava eu falar de Jesus pra ela, que ali éramos irmãs, assim, se ela quisesse aceitar Deus como pai dela. Porque se você não aceita Deus como seu pai, você é só criatura. Só que ali, naquela situação, naquela situação precária, que ela estava numa situação precária, ela culpava Deus pelo estado que ela estava. E ela falava assim, mas que Deus é esse? Porque que olha para mim. Se ele quisesse me ajudar, ele tinha me ajudado. Só que eu acho que tá faltando um pouco de maturidade nas pessoas. Elas deveriam entender uma situação que eu acho que se elas entenderem isso, muda tudo. Se entender isso que eu vou falar pra vocês, muda tudo. Ter Deus como seu Deus todo-poderoso, como seu único Deus, é escolha. É escolha. Mas optar por estar com Deus no seu dia a dia também é escolha. É por amor. É simplesmente por amor. Porque eu provo pra você que não é por obediência. A obediência faz você fraquejar. Porque você pode ser obediente. Só que vai ter um momento que você não vai aguentar. E você vai quebrar. Entendeu? Só que você fica por amor. Ter Deus como Deus é unicamente amor. É você escolher amá-lo como Deus, como Pai. Não é você ter o Senhor como se fosse um gênio da lâmpada mágica, onde você pede tudo para ele e espera ele conceder. É isso que as pessoas acham. Elas acham que Deus está lá para realizar todos os seus desejos. E não é isso. Não é isso. Ter Deus como Deus é por amor. É por amor, unicamente. Você fica só se você ama. Porque é muito bom fazer coisas de errado. Muitos vão falar isso. Como assim, Michelle? Você tá doida? Pois é, tem gente que gosta de fazer errado. Tem gente que tem prazer em fazer coisas de errado. Sente prazer em fazer coisas de errado. É difícil para essa pessoa querer se arrepender de algo que foi bom, foi gostoso, foi prazeroso. É difícil. Fez alguma coisa ruim, às vezes, para poder fazer algo bom. Vou dar um exemplo. Roubou para poder alimentar os filhos. Tipo assim, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei, nossa, de uma sabedoria extrema. Era o seguinte: não adianta você roubar uma vela para você poder ler a Bíblia. Não adianta, porque não justifica. Não justifica.
É muito difícil fazer o certo, é muito difícil você optar pelo certo. Então, para quando você vir aqui e falar assim, não, Deus é o meu único Deus, você tem que ter consciência do que você tá falando. Porque não é porque tá tudo bom, porque tá tudo ruim, que é Deus, é Deus, é Deus. As pessoas, elas têm mania de culpar Deus por tudo, pelos seus erros. Errou lá atrás, errou. Tem consequência, tá pagando por algum erro. Às vezes, gente, infelizmente, não é nem erro da própria pessoa, tá? Às vezes é erro dos seus antepassados. Aquela pessoa, ela está colhendo maldições hereditárias de um antepassado que pecou. E como é que resolve isso? Se entregando para Jesus, pedindo misericórdia de Deus para que perdoe os pecados dos antepassados e os seus, os meus. Temos que estar purificado todos os dias, pedindo o Espírito Santo, é todo dia. A gente pede o Espírito Santo de Deus, é todo dia. Porque todo dia é carne, é fraco isso aqui, gente. Isso aqui é carne. O bicho come. É difícil você se manter no caminho correto. É muito fácil você culpar as pessoas, culpar os pais, culpar Deus, culpar tudo. Tá ruim, tem que mudar o cenário, precisa fazer as coisas para melhorar. Tem que primeiro aceitar que tá ruim, aceitar que só Jesus para mudar o seu cenário. Entender e aceitar que a carne é fraca, que é pecadora, que somos pecadores, feitos do ato do pecado. Só santo é Jesus. Então eu falo pra vocês, é difícil você pegar e ter consciência de falar assim, não, eu sou errada, eu estou errada e só Jesus para me ajudar. Tá tudo ruim, o cenário é ruim, não tenho trabalho, tô doente. Aí vai ficar reclamando da vida? Vai piorar mais. É triste, é muito ruim você vê muitas coisas tristes no mundo, mas o mundo já é do maligno. É só você ler a Bíblia, você vai ver que é de antes já, tá? Pois é, Deus recomeçou com Noé. É só ler a Bíblia, gente. Você vai ver que as coisas continuam do mesmo jeito. Tem pessoas que elas estão, tipo, como posso dizer, elas estão tendo fé em coisas. Ela tem fé numa cor, ela tem fé num número, ela tem fé... Tem gente que acredita em tantas lendas, tanta coisa, gente, mas não acredita em Jesus, que é o único que salva. Tem muitos santos, mas só santo mesmo para mim é Jesus. Ah, mas o santo tal, fulano de tal, ele me curou, ele fez um milagre na minha vida, se não fosse o santo tal. Não tô falando que não teve, não tô falando que não fez. Não tô falando aqui questionando fé nenhuma, porque não é fé e não é religião. É edificar o nome de Jesus. Como você também lê na palavra, que teve muitos deuses, mas só Deus é o Senhor Todo-Poderoso. É o meu Deus. Tem muitos santos nos tempos atuais, tem muitos santos, não é? Só que, o que acontece? Para nós cristãos, só Jesus é santo. Você tem que escolher. Você quer, como posso dizer, você quer hoje, na sua vida, o milagre, né? A cura, você quer a providência, aí você recorre para santos. Você pode ter tudo isso. Você pode ter tudo isso, tá tudo aí. Mas a pessoa, ela tem que entender que vai ter também o dia do julgamento e vai ter também o que? Uma redenção para a salvação. E só terá aquele que entregou a vida para Jesus. Ah, você foi curado, você teve bênçãos, você teve um monte de milagres. Só que só Jesus é o da salvação. Não é para essa vida aqui, é para a Nova Jerusalém. É para outro plano. Aqui é tudo de mentira, gente. Aqui é tudo de mentira. Inclusive, eu usei esse termo para falar com essa senhora. Eu mostrei aquelas flores, que tinha muitas flores de plástico, tipo essas assim. E eu falei assim, aqui é tudo que nem essas flores de plástico. É tudo de mentira. Deus tem planos melhores para nós e não é nesse plano. Temos que confiar na justiça do Senhor. As pessoas, elas têm que entender que ter Jesus como Salvador é amor. É você escolher amar Jesus. Ter Deus, como seu único Deus, é amor. É você escolher amar Deus, mesmo doente, mesmo quebrado, mesmo no nada. Mesmo no nada. Eu já cheguei a trabalhar, eu tive uma experiência de ter que trabalhar, assim, alguns meses, porque eu estava
aprendendo algo, Deus estava me ensinando e eu aprendi profundamente depois, tá? Mas até eu entender, eu tive que sofrer. Eu trabalhei 6 meses sem receber um único real. Tudo para mim estava dando errado. Tudo dava errado, tudo. E vocês acham que eu reclamava? Vocês acham que eu reclamava para Deus que estava dando errado? Não. Sabe o que eu falava para o Senhor? Falava assim, ó Senhor, eu não sei o que o Senhor quer me ensinar, mas se é para eu estar no nada, eu vou te adorar. Se é para eu não ter nada, eu vou te adorar. Se tá me testando o meu amor, eu vou te amar. Mesmo não tendo nada, eu vou me prostrar. Eu vou ficar de joelho. Por quê? Porque eu escolhi amar. Eu escolhi. E sabe o que eu tive que aprender naquele momento? Porque eu era muito, eu vou lá e eu resolvo, vou lá e eu faço, não pode deixar comigo. Eu achava que eu era autossuficiente, eu sempre fui assim. Porque eu era muito batalhadeira mesmo, trabalhadora. Precisava de uma situação aqui, não pode deixar que eu faço, rapidinho, pum, 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 pá, tó. Eu sempre fui assim, independente. Só que ali era Deus me ensinando que não era com as forças dos meus braços. E o pior é que eu trabalhei, gente, trabalhei 6 meses sem receber nada. Tudo dava errado, tudo dava errado, tudo dava errado. Eu ficava toda machucada, Eu machucava as costas, machucava o joelho, machucava o braço, machucava o ombro, o pescoço, machucava tudo. Mas eu não parava de trabalhar. Eu ficava, não, eu vou fazer. Vai dar certo, nada dava certo, dava tudo errado pra mim. Só que no sétimo no sétimo mês, eu entendi que era Deus me ensinando, que não era com a força dos meus braços, que não seria com a força dos meus braços. Não importasse as horas que eu trabalhava, o tempo que eu trabalhava, o que eu fazia, não importasse nada. Era da vontade do Senhor, não importava o horário que eu acordava, o horário que eu ia dormir. Não importava se eu tinha almoçado naquele dia ou não. Era só pela vontade de Deus. Então eu tive que aprender. Eu trabalhei 6 meses todos os dias, sem receber nada. E eu não estou falando sobre trabalho no salão, não era isso. Eu trabalhava de outra maneira também. E impressionante. Só que durante esses 6 meses, Deus nunca deixou faltar nada. Nada, não faltou nada, não faltou o dinheiro da conta, não faltou o alimento, não faltou nada. Para mim nada estava dando certo, mas Deus não deixou de prover o seu maná todos os dias. E eu estava ali na fé. E eu questionava o Senhor. Não sei o que o Senhor quer me ensinar, mas eu estou aqui para aprender. Não sei o que o Senhor quer me mostrar, mas se é testando o meu amor, eu te amo no nada. Eu te amo com a cara no pó. Eu te amo porque eu escolhi. Eu te amo sem ter nada, sem ter porque eu o escolhi. E vocês sabem o que aconteceu comigo depois? No sétimo dia, sétimo mês, tudo começou a dar certo. Eu não precisava nem fazer nada, tudo dava certo. Do nada, tudo dava certo. Era falava, glória a Deus. Ah, aprendi aqui. E sabe que mudou em mim? Mudou porque eu mudei. Aquelas horas loucas de trabalho eu não fiz mais. Aquele horário louco que eu fazia pra trabalhar, não fazia mais. Aqueles sacrifícios de trabalhar doente, de trabalhar machucada, eu não fazia mais. Por quê? Porque não era mais com a força dos meus braços. Era a providência de Deus, eu tinha que confiar. Hoje eu não vou trabalhar, não. Deus está me ensinando que não é hoje que eu preciso me esforçar dessa forma. Então eu fui aprendendo. É difícil? Mudei do nada? Não, porque é difícil. A gente tem nossas falhas. Temos nossas falhas. Entendeu? Só que Deus provê tudo. É Deus que é o nosso dono. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, tudo dá certo. A gente precisa confiar em Deus, amar a Deus. Tá ruim o cenário? Entrega a sua vida para Deus. De todo o coração, vai mudar. Tá ruim, tá doente, tá sem dinheiro, tá sem trabalho? Entrega na mão de Deus e confia. E se Ele não fizer, amém também. Por quê? Porque a gente tem que aprender a amar Deus sem ter moeda de troca. As igrejas estão pregando moeda de troca, os louvores estão pregando moeda de troca. Os louvores agora viraram músicas de adoração ao homem. Deus vai fazer por você, as coisas vão acontecer para você. Deus vai... Oxe, que é isso? É Deus que vai... É Deus... Nós somos servos do Senhor, não é o Senhor que é o nosso servo. Ele não é um gênio da lâmpada onde você vem aqui, ô Senhor Deus, ó, faz isso aqui para mim aqui, ó, tô precisando aqui, ó, faz isso aqui para mim. Não é assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
e são chamados conforme o seu propósito. Ou seja, você tem que receber o chamado, você tem que ir para Deus, você tem que fazer a sua parte e todas as coisas cooperam. Tudo fica bem. Tudo fica bem. O enfermo se cura. Olha eu aqui falando 4 tromboses cerebrais, não era para eu estar aqui falando não. Não era para eu estar enxergando. Não era para eu estar nem viva. Ah, por que você tem as tromboses cerebrais, Michele? Porque eu sofri um acidente de carro onde um ônibus bateu na minha cabeça. Eu não morri, não fiquei paralítica, não fiquei tetraplégica, não fiquei cega. Glória a Deus, fiquei com amnésia. Fiquei com amnésia, esquecia de tudo. Conheci uma pessoa hoje, daqui 5 minutos não sabia quem era aquela pessoa. Falava com a pessoa agora, não sabia o que eu tinha falado. Entrava num ambiente e me perdia lá dentro, sabia o que eu tava fazendo lá, o que eu tinha feito. Guardava dinheiro, sumia o dinheiro. Sumia, tipo assim, guardava o dinheiro, esquecia daquele dinheiro. Achava o dinheiro depois de meses. Eu falava, meu Deus, olha, da onde veio esse dinheiro aqui? Meu Deus do céu. Guardei, eu não lembrava que eu tinha. Então, eram situações da amnésia que eu fui aprendendo também. Mas não era pra eu estar viva. Deus me manteve viva por algum propósito. Mas se hoje eu estou aqui é para falar para você que pare de ficar pedindo tudo para Deus, esperando que Ele faça para você como um gênio da lâmpada. Quando você amar a Deus de todo o seu coração, as coisas começam a acontecer. E não é porque você vai amar a Deus no interesse achando que tudo vai acontecer. Para com isso. Que é isso, hein? Bando de interesseiro. Quer amar a Deus só para ter coisas? Que é isso? Você viu as pessoas na palavra que morreram só por levar a palavra sem ter nada em troca? Os apóstolos morreram para defender Jesus. Um preferiu moedas, né? Pois é, vai ter também os que vão ser corrompidos. O lance não é isso, o lance é a escolha. Você aprender que você não é nada sem Jesus, que Ele é o caminho. Você não vai chegar ao Pai sem Jesus. Você aprender que precisamos ser revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus, pois somos falhos, somos pecadores. E o Espírito de Deus é um amigo conselheiro. Ele vai soprar no seu ouvido. Ó, faz isso não, hein? Vai dar ruim pra você. Desvia desse caminho aqui, vai por esse. É isso. Para isso você precisa entender que você não é nada. Os espíritos malignos estão aí para matar, roubar, destruir. Tá ruim? A pessoa deve estar cheia do espírito maligno. Porque deu brechas. A bebida dá brechas. Tanta coisa abre brechas, gente. Tantas coisas abre brechas. A pessoa só se afundou nas brechas. E aí, quando a vida ficou bem ruim, bem ruim, bem ruim, bem ruim, ela fala assim, é porque Deus fez isso comigo. Ah, porque Deus permite, que nem eu vou colocar um comentário que eu recebi de uma pessoa, vou colocar bem aqui, ó. Essa pessoa chamou Deus de cruel e de egoísta. Deus egoísta deu o seu único filho, o único filho para morrer na cruz, para salvar um monte de bando de pecador. É egoísta. Deus é bom e seu amor dura para sempre. Basta você querer aceitar o amor de Deus. Sem interesse de nada. É unicamente. É aquele que fala assim, ó Deus, eu amo, eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito por mim. E a gratidão tem que ser de coração. Gente, é desse jeito. Deus usa as pessoas. Às vezes você foi usado várias vezes e você não sabe. Pois é. Por isso eu falo pra você, entrega a sua vida pra Jesus. Enquanto há tempo, Jesus está voltando. Ele está às portas. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é justo. O trono dele, o alicerce do Senhor, é de misericórdia, amor e justiça. Às vezes a pessoa ela tá pagando por coisas que ela fez lá no passado, mas as pessoas elas têm mania de reclamar e se fazer de vítimas da vida. Porque a minha vida nunca foi fácil. Ai, gente, faz melhorar. Faz melhorar, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu era uma perdida também. Pecadora também. Poxa, olha eu aqui, gente, levando a palavra pra Deus. Eu, a dançarina de axé. Pois é. As pessoas mudam, mas basta querer. Eu fui pela dor. Se eu pudesse ir pelo amor, não tinha sofrido o que eu sofri, não. Mas se eu sofri,
Eu também sou grata pelo sofrimento, porque me fez amadurecer e sou o que sou hoje por conta do meu sofrimento, que Deus permitiu que eu passasse. Se não fosse por isso, eu teria aí a minha vida fútil novamente, cheia de pecados novamente. Mas sou grata e purificada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E todos os dias eu peço a Deus que me abençoe, me proteja, me dê sabedoria e discernimento, que guie meus passos e conduza o meu dia. E é por isso que hoje eu sentei para fazer uma coisa e estou aqui levando a palavra para você que está me ouvindo. E se você não quiser ouvir, você também não ouve, não assiste, não se inscreve, não curte, não compartilha, não dá like, não faz nada. É livre-arbítrio, você faz o que você quiser da sua vida. Eu, Michele, sentei aqui, ia fazer uma coisa, mas Deus tocou no meu coração de fazer outra, porque eu tinha que obedecer. Mas eu tinha um livre-arbítrio. Se eu falasse assim, não, hoje eu vou falar sobre isso, não. Eu vou fazer o que eu tinha que fazer aqui mesmo, já tá bom. Mas não é assim que as coisas funcionam quando nós damos nossa vida para Deus, como somos servos de Deus. É Deus que conduz, não é a gente. Você é doido, você é louco. Tem tanta gente aí que tá em outros países com missão. Você acha que eles não queriam estar na casa deles? Mas eles estão lá em missão, passando frio, fome, passando necessidade? Não, não é assim. Porque a carne pode até sofrer no frio, na fome. Só que o espírito dessa pessoa, olha, é um guerreiro. Espírito guerreiro, fortalecido. Forjado no sofrimento aqui na terra, para levar a palavra de Deus para quem precisa. É isso que a gente faz aqui. A gente é vaso, e o vaso que é inútil é quebrado. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele mudou totalmente o rumo e eu ainda comecei a assimilar no meio, mas eu peço que Deus tenha misericórdia da vida dessa senhora e que ela escolha Jesus. Não negue Jesus, não. Ela negou Jesus e eu falava de Jesus, ela negava, eu falava e ela negava. E ela falava assim, olha, mas olha como eu estou, olha isso daqui. Teve um momento, gente, que ela chegou a abrir a blusa dela assim pra mim e mostrar que ela tinha uma cicatriz no peito dela, até a barriga, fora, porque ela falou que ela, sei lá o que ela tinha no estômago, sabe? Então, ou seja, toda vez quando eu falava assim para ela, que Jesus te ama, Ele quer você, não, mas olha isso. Jesus, Ele quer você, Ele vai mudar o cenário, não, mas olha isso. Mas olha meu jeito, mas olha isso. Então, ela estava me vendo como ela estava se queixando da vida, como se eu realmente fosse a funcionária de Jesus e vai lá reclamar para Ele, porque eu tô assim, assado. Mas as pessoas, elas esquecem que é tudo de escolhas que elas fez lá atrás, mas dá tempo de mudar, tem como mudar, basta reconhecer e entregar a vida para Jesus. A vida tá ruim, a vida não presta, já entrega para Jesus, já lá, pronto, já tá ruim mesmo, Jesus vai melhorar, o fardo vai ficar mais leve, e não tem nenhum cenário que Jesus não possa mudar, nenhum. Basta crer de todo o coração, que você vai ver que até no lixão nasce flor, como dizia a música. Beijos. E meu gimbal aqui, ó, descarregou no último minuto quando eu estava finalizando. Ele estava sem bateria, tá? Só pra você saber que foi Deus que segurou a bateria do gimbal até o final. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis. E a base, acertei no tom e ela é top, hein? Amei, viu? Quer saber mais dela? Aí assistir o vídeo, que eu vou deixar o link na descrição. Esse aqui. Porque Deus mudou meus planos hoje. Trabalhei pro Senhor. Deus é bom. O amor dele dura para sempre. Basta você aceitar. Porque o Deus de hoje é o mesmo que foi de ontem. E é o mesmo que será de amanhã. Ele não muda. A palavra dele não muda. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Crê.